Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os espaços ganham vida na prática, sob o olhar de quem vive o sonho e transforma o espaço, com suas histórias e necessidades reais. E o tema de hoje é a casa como ambiente educacional. Nossos convidados aqui, Vanessa e Rosane, professores, vão contar para a gente tudo, como que elas levam ali o que elas vivem dentro da sala de aula para dentro de casa. E quando vocês pensam assim na infância de vocês, onde vocês estudavam dentro de casa? Como foi a infância de vocês no aprendizado dentro de casa? Antes de começar a falar, eu queria agradecer, né, essa oportunidade que nós estamos aqui e me sentir muito honrada e muito feliz de poder trocar e ter esse bate-papo. Eu também agradecer Diego, né? A companhia da Vanessa também, né? A gente já se conhece um pouco, profissional de educação. E é uma honra realmente de poder estar participando, né, desse bate-papo entre as profissões aqui, né? Arquitetura e educação. Muito obrigada. Conta pra gente como foi a sua infância. Então, o espaço de educação, pensando em escola, a gente logo lembra de mesa e cadeira, né? A gente senta, põe ali no caderno, livro, para estudar. Mas quando eu escuto essa pergunta, me vem à mente também a cozinha, onde a gente está aprendendo ali a fazer uma comida, aprendendo um monte de coisa junto com a mãe, até mesmo o aprendizado da convivência, né? Do relacionamento. Então, assim, na verdade, qualquer espaço pode ser espaço de aprendizado. Com certeza. E essa questão, quando a gente lembra do nosso passado, aquele método tradicional, né? A cadeira, a mesa, a carteira, né? Então a gente tinha aquela coisa assim, a gente tinha que estudar sentadinho, confortável, né? Hoje em dia a gente vê a criança com mais liberdade, né? Aprendendo com tudo, né? Tendo acesso. É muito interessante quando você pega, quando você consegue observar a criança, que ela aprende na observação. Quando você pega uma criança, né, e começa a pegar a vassoura, né, a gente tem esse costume, né, de comprar uma vassoura pequena para a criança ir varrer, a gente tem essa questão de diminuir os acessórios de casa, né, os eletrodomésticos, diminuir para a criança, né? Me lembra também aquela questão de Maria Montessori, né, a italiana, conhece? Aí tem aqueles ambientes chamados montessorianos, né? E onde ela começa a pensar que ela pode fazer um ambiente da criança, no tamanho da criança, no acesso da criança, fazendo com que essa criança tenha a vivência, né? No todo. Então é onde você tem produção naquele espaço numa escala menor. Uma escala menor e também acessível, né? Para o protagonismo da criança. Acho que esse que me pega a mente. Mas aí, quando você era criança, você lembra assim, onde você estudava, onde você fazia essas lições de casa? Sentava na mesa da cozinha. Já tinha aquele ponto fixo. Sentava na mesa da cozinha, ou então no sofá da sala. Na sala. Tinha que ter a mesa na sala. E a cadeira na sala. Era esse local. E assim, quando você se tornou professora, você mudou a forma de enxergar a educação? A formação do professor mudou a sua visão que você tinha da educação quando você não era professora? Não. Essa questão de ambiente, eu acho que o ambiente tem que ser sempre agradável, né? Acessível, agradável, com bastante informação. Então, assim, eu acho que os pais da gente, por mais que não tivessem a vivência mesmo, a questão do reconhecimento de educação, eles tentavam, né, nos produzir, nos dar esse acesso a ter um conforto para estudo, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ter esse lugar acessível, com iluminação, né? Adequado. Você teve alguma mudança quando você se tornou professora? Eu vejo assim que, conforme a gente vai estudando, nosso olhar vai se ampliando, né? Então, assim, com relação ao espaço físico, né, de cadeira e mesa, até a questão da postura, né? Já é comentado até.
essas questões físicas, como ela falou, eu acho que não mudam tanto, mas com relação devido à consciência, a gente aumenta também. Quando a gente está estudando formação de professores, né, na sala de aula, essa consciência do que se precisa no espaço se amplia, mas tem as outras questões também envolvidas, como ali de motivação, não são só questões físicas. Mas dentro da sala de aula, a gente tem o espaço pedagógico também, né? Então, ali numa sala, você aprende que você precisa colocar cartazes, como ela colocou ali quando é criança, a geladeira pequenininha, o cartaz para o aluno deve estar ali no campo visual dele, né? Se ele é pequenininho, o cartaz não pode estar lá em cima, né? Ele tem que estar ali abaixo do quadro, na altura da visão dele. Então, tem algumas coisas que a gente vai aprendendo que a gente pode estar levando para casa também, né? Até indicar a gente colar cartazes dentro de casa também, né? Atrás da porta do banheiro, ajuda a visualizar e memorizando as coisas, né? Então, tem algumas questões que a gente vai trazendo para casa, né? E vai tentando melhorar. Você acredita que a casa, no formato que a gente tem hoje, sala, cozinha, ela tem a capacidade de ser um espaço quieto? Sim. Você consegue aprender assim, vivenciando sua casa? Sim, como eu falei no início, né? Qualquer espaço pode ser espaço de aprendizagem. Tem espaço formal e informal, né? Você pode estar aprendendo a cozinha. E o que você está aprendendo, né? Pode ser conteúdo, sim, que eu estou aprendendo aqui do seu lado, você me ensinando alguma coisa de conteúdo mesmo, acadêmico, né? Ou alguma aprendizagem de vida, né? Por exemplo, eu aprendi a assoviar na varanda. Foi uma aprendizagem, meu avô que me ensinou. Então foi na varanda, não foi sentada numa mesa. Como na escola a gente vivencia isso também, a gente leva o aluno para o pátio para aprender. Já trabalhei na escola que tinha um jardim, e aí a gente tirava os matinhos, contava as plantinhas, né? Aí a gente pediu licença, tirou uns matinhos e foi contando ali, e fez o cálculo na prática no quintal da escola. Então, em qualquer ambiente, a gente pode estar aprendendo todos os tipos de informação. E a teoria construtivista ela vem fazendo isso, né? A pessoa aprender, o aluno, né? Aprender com a construção, com a prática. O ambiente educacional, a gente pensa assim, que ele tem que ter muitas informações e muitas vezes não. Muitas informações para alguns alunos, como os atípicos, né? Não faz bem. Então, você tem que ter um ambiente clean, mais claro, menos acessórios, para que a criança possa criar e desenvolver a partir do dela, e não de algo já pronto. Né? Menos cores, menos cores, isso. Então é importante a gente ter esse espaço onde a criança possa produzir. Né? E é uma coisa que eu acho muito legal, quando você tem esse espaço que ela possa produzir, ela mesmo possa pagar, ela mesmo possa tirar. Você consegue que esse espaço a gente consegue vivenciar dentro de casa? Sim, sim. Eu acho muito importante, né? Ter esse espaço para a criança se expor e trazer os blocos, trazer o concreto, né? E ao mesmo tempo ela ter a condição de recolher aquilo e guardar e estar sempre renovando, né, o seu espaço. Então a casa tem o potencial de ajudar muito, né, no desenvolvimento. Você consegue ser assim, um exemplo prático, assim, por exemplo, a gente juntar ali 5 crianças numa sala de estar dentro de uma casa, né? E a gente consegue tirar ali alguma lição, sei lá, alguma coisa que a gente consiga ensinar naquele espaço. Vocês acham que precisa de elementos extras? Eu acho que a criança por si só ela cria vontade, né? Acho que se você conseguir, assim, nesse espaço, dar um mínimo, e com certeza essa criança vai conseguir produzir, né? E 5 crianças no espaço, Elas mesmas já vão criar ali as brincadeiras e se desenvolver, porque criança, né, eu sinto assim, ela trabalha com criança pequena, né, e fala muito nessa idade de educação infantil, já com as maiores, eu sinto assim, mas tudo é aprendizagem, mas as idades interferem. 5 crianças pequenininhas da idade de educação infantil, elas já vão começar a botar a mão em tudo, sentir as texturas, já crianças maiores um pouco, né, que já estão ali aí sensório motor, né, já maiorzinha faz o concreto, que seria o exemplo desse matinho que eu dei, né, pega os coisinhos, e começa a apontar, eles começam a selecionar, classificar objetos, mas isso é um aprendizado de conteúdo de escola, de vida também, porque ele vai utilizar isso na vida, mas a criança se desenvolve muito brincando.
né? Ela desenvolve lateralidade, orientação espacial. Eles, sem saber desses nomes todos que a gente está falando, eles estão desenvolvendo ali brincando. Eles sozinhos, mas tendo um mediador, um professor, um adulto, um pai, uma mãe, já vai fazer aquilo com uma intencionalidade, já vai orientar. Eu não quero que essas crianças desenvolvam tal habilidade e vai encaminhar melhor. Elas ali estão aprendendo de forma livre. Mas quando chega um adulto, né, um profissional, um responsável, que tem uma intenção, ele já direciona melhor o tipo de atividade que vai ser desenvolvida para alcançar o objetivo. E quando a gente trabalha, quando a criança, o adulto, né, o ser humano, quando ele usa os 5 sentidos, ele adiciona muito mais conhecimento. Então, se você disponibiliza para essa criança utilização, por exemplo, vamos falar de um estudo de fração, né? A gente em sala já vai ensinar fração. Se você traz uma pizza para essa criança, você tem o olfato, o paladar, o tato, a visão. Então a criança vai guardar aquela informação que você vai trabalhar naquele momento ali de uma forma muito mais. O conteúdo vai ser muito mais absorvido, né? A criança vai aprender muito mais. E num ambiente agradável, com uma iluminação correta, uma postura correta, né? A criança vai absorver mais conhecimento. Voltando, quando vocês me falaram que quando vocês eram crianças, vocês tinham cantinho de vocês lá onde vocês estavam. Agora que vocês cresceram, como vocês enxergam esse cantinho dentro de uma casa? Vocês acham interessante ter um cantinho próprio para estudo? Ou a casa inteira já serve para isso? Assim, quando a pessoa tem uma condição de ter uma sala de estudo, é o sonho, né? É o sonho de todos nós, assim, acho que eu falo isso não somente como profissional de educação, mas como mãe. Se eu pudesse ter dentro da minha casa um espaço para que meu filho e meus filhos pudessem estudar, ter uma biblioteca, eu acho que é muito importante a criança, né, ter o acesso a livros, uma estante de livros, ter lá o computador, eu acho que seria muito importante. Mas o ambiente de um quarto também, dependendo da casa da pessoa, acho que pode sim ser um ambiente de aprendizagem. Eu concordo com ela. 2 ambientes são muito usados na casa, a sala, 3, né? Ela citou a cozinha, né? Mas na minha vivência seria a sala e o quarto. Sendo que o quarto eu considero um pouco perigoso porque acaba tendo a cama, né? E a cama pode ser uma chamada ali para descansar ali, né? Um pouquinho de preguiça, cansaço, tá deitadinho. Então, a gente vive isso em casa, né? Mas realmente, um espaço de estudo, só de estar tudo preparado ali, a pessoa saber que vai entrar, o material dela vai estar ali, o computador está ali à disposição, se precisar pesquisar, imprimir alguma coisa, rabiscar, isso ajuda demais, né? Ter tudo ali prontinho, você chegou, está ali tudo arrumadinho, já a iluminação está boa, a janela está ali aberta, ventilando, a cadeira confortável, não vai ficar doendo, e tudo aqui é o bem-estar da pessoa, a pessoa está se sentindo confortável para se concentrar. Antes do espaço físico, tem outras necessidades primárias que a pessoa precisa estar se sentindo bem para conseguir aprender, né? Que seria a questão da pessoa não estar com fome, não estar com sono, né? Estar descansada, não estar sentindo dor, não estar doente. E sem isso a pessoa não consegue se concentrar para aprender, não vai pensar numa próxima etapa, né? Então, esse é o básico, e aí dentro dessas necessidades aí, básicas, com certeza vai entrar, né? Bom, se está tudo escuro, eu não estou enxergando, como que eu vou ler, como que eu vou estudar? Né? Então, toda essa parte realmente do ambiente vai fazer diferença. Foi bom você falar nisso, me veio uma curiosidade. Lá atrás, quando você estudava lá na sala, o ambiente interferia no seu aprendizado? Então, sempre vai interferir, mas as pessoas também, no decorrer de toda a nossa vida, e praticamente todos os ambientes, a gente tem que se adaptar, né? Vou trazer até uma questão assim, que para o aprendizado, para acontecer aprendizagem não precisa de muito luxo, né? A pessoa aprende debaixo de uma árvore sentada no chão, onde a gente volta lá às primeiras escolas, né? Que surgiram sem ter prédio. Uma motivação que ela tem, um motivo para ela estar ali aprendendo algo, acaba falando mais alto do que qualquer outra coisa, né? E
um mediador, uma pessoa que incentive, que apoie, esteja junto, também é essencial. Agora, com certeza, todas essas coisas, que a pessoa está sentada ali devagar, às vezes com fome, mas está se esforçando muito para aprender, mas com certeza, se eu oferecer, saciar todas essas necessidades básicas, o espaço vai facilitar muito, né? Eu me lembrei, que eu estudava numa escola pública. E tinha um ventilador, a gente não tinha ar-condicionado, lá no Rio, 1900 lá vai, história, né? E tinha um bendito de ventilador, que o ventilador fazia tanto barulho, aquilo me incomodava horrores. E aí me veio à mente, né, como aquele barulho, olha, que ficou guardado na minha lembrança, porque era um ventilador enorme e ele fazia muito barulho. Então, atrapalhou, né? Tem sim, eu lembro dessas questões. E lá na cozinha da sua casa tinha alguma coisa que atrapalhava, interferia? O que acontece? Depende muito do aluno, da criança, né? Hoje a gente nem usa mais esse termo aluno, né? Que aluno que significa o sem luz, né? E não é bem isso. Então a gente fala a criança, o estudante. Então a criança, ela depende da criança. Se a criança tem alguma questão típica, né, de como TDAH, você tem que manter um ambiente muito clean, sem muito ruído, sem muito barulho, porque repete, né? Então a criança, ela está ali tentando estudar e aí começa aquele barulho, e a atenção vai toda para aquilo. Então depende muito da criança. Agora tem criança, e como eu, né? Dando som. Então, para estudar, eu tenho que ter alguma coisa ligada. Acho que por conta da minha família ser uma família muito barulhenta e a casa era muito pequena, eu tinha que aprender, eu tinha que estudar com o barulho dos meus irmãos, com o barulho, né, de televisão, minha mãe vendo televisão. Então, eu consegui, ao longo dos anos, estudar com os ruídos não me atrapalham. Mas tem criança que realmente precisa de um ambiente mais concentrado. Concentração maior. Nossa, é bom demais. E, assim, sobre esse tema de concentração, o que mais, assim, desperta a sua concentração? Você já comentou do ventilador. Assim, além do ventilador, que coisas podem despertar a sua concentração? Cachorro da vizinha. O tempo todo aquilo sim, entendeu? Eu não consigo parar para estudar se estiver muito latido. Mas fora isso, não. Fora isso, acho que se estiver tocando uma música, eu estou estudando, não me atrapalha. Mas eu sei que tem pessoas, tem crianças, tem estudantes que já atrapalham bastante, né? Tem que ter um ambiente mais silencioso possível. Mas é a música que você escolhe, ou qualquer coisa. Eu consigo separar, não fico ligada, né? Mas... A música do vizinho. Não, a música não me atrapalha, eu digo sim. Mas é falar sobre a sua concentração. O que tira a sua concentração? Já um parênteses. Então, o que tem a ver com isso também? Porque, vamos dizer, que está jogando muitas trazem muito para casa da gente, então eu vou lá em casa, né? Eu tenho uma filha mais velha. E aí, eu na educação, né? Por isso que eu falo que a gente está falando para o aluno aprender, mas a gente está aprendendo o tempo todo também. Estudando e com eles, né? Com os colegas. E aí, eu estava lá numa palestra, né? E tudo que a moça, né, estava lá falando, a palestrante estava falando, eu disse, gente, é minha filha. Bem lá atrás, assim, 20 anos atrás, aí não existia avaliação neuropsicológica, que é o exame agora que os neurologistas, neuropsicólogos, né, psiquiatras, né, pedem para que seja analisado essas questões, né? E aí não existia processamento auditivo. Não sei se depois. Processamento auditivo, ele fazia essa parte que era assim ali, do barulho da porta, bateu a porta, tirou a concentração. O cachorro latiu, barulho de animais, tira a concentração. Entra desses ruídos aí. Pessoas falando, tira a concentração. Então, ela pensava assim, a professora está explicando, bateu a porta, criou uma lacuna. Aí, dali para frente, ela voltava a estudar. Essa parte que ela perdeu, fazia com que ela não entendesse o resto todo. Entendeu? Ela praticamente, vamos dizer, não ouviu aquele pedacinho, aquela frase. E aí, prejudicava a aprendizagem. Isso tem a ver com o déficit de atenção, o TDAH. Isso. Só que hoje praticamente não é feito mais esse processamento
infantil, porque a avaliação neuropsicológica é, vamos dizer, é mais completa, né? Até analisa o que da pessoa, né? Ele analisa essa parte emocional também, para ver se a ansiedade, depressão, todas essas questões são avaliadas. E aí, voltando para a pergunta, porque professor você sabe, porque fala muito, né? Aí, eu já fazendo a avaliação neuropsicológica na minha menor, eu li, sou eu respondendo as perguntas, e até as perguntas dos pais também, né? Seu filho faz isso assim, assim, e tal, e tal. Sim, sou eu. TDAH. Ai, olha só. Só que assim, como eu te falei, cada um é de um jeito, né? Um vai ter mais dificuldade numa área, outra é na questão espacial, outra na questão de tempo. E as áreas que determinadas pessoas vão ter mais dificuldade, né? E é isso. Então, eu tenho dificuldade, sim, do cachorro do vizinho, de gente falando, de porta batendo, de música tocando, tudo. Eu tenho que estar quietinha, focada, silêncio, para eu conseguir. Desde sempre. Desde sempre, só que eu não tinha essa consciência, né? Quando a gente se conhece, por isso é bom a gente também muito focar na parte do autoconhecimento, né? Valorizar essa parte do autoconhecimento, porque conforme a gente vai se conhecendo, e conhece o filho, e conhece o aluno, conhece as pessoas, facilita muito a gente lidar com o outro, com a gente, e fazer com que os nossos estudos tenham mais resultados, porque a gente sabe exatamente onde está a nossa dificuldade, e aí procura lidar, né, com as dificuldades e valorizar, né, colocar para cima as habilidades da pessoa, para ir avançando. Vanessa, dentro de sala tem os estudantes. Já ia chamar alunos, tem os estudantes. Tem estudantes. Chegou em casa, tem os filhos. É difícil. Que não deixa de ser estudantes também. A Vanessa de sala de aula e a Vanessa de dentro de casa seguem o mesmo raciocínio? Você convive com seus filhos com o mesmo raciocínio de professor? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que... O que eu faço com os meus filhos, assim, tipo, eu dou autonomia para o estudo. E é o que eu realmente faço com os meus alunos, eu dou autonomia. Então, os meus filhos, eles faziam as atividades sozinhos. Eu nunca parei e falei assim, ó, vamos estudar aqui, a mamãe vai ensinar você. Muitas das vezes os pais têm aquela questão, né, de querer fazer junto com a criança, que também é bem válido, mas assim, na maioria das vezes, você precisa deixar a criança fazer. Para que até mesmo na escola o professor saiba, não, realmente foi ele que fez. Então, assim, eu nunca interferi, deixei sempre muito eles terem autonomia para realizar as atividades. Ficar de olho para ver se está fazendo as atividades, sim. Mas fazer junto, eu não tive muito tempo, né? Acho muito bacana quando o pai pode sentar junto para fazer, conversar, observar se está realmente aprendendo. Acho que eu sempre trabalhei muito, né? Então eu sempre deixei eles muito à vontade para estudar. E assim, lá em casa eu sou de feito, eles estudam, eles estão, a minha mais velha na faculdade, né? E o meu menino só me deixou cheio de orgulho, tirando 10 em matemática, com TDAH, tem TDAH, mas tirou lá o 10 dele em matemática, me deixou muito feliz. Tem foco na matemática. E tem foco na matemática. Então, assim, e sempre na questão de valorizar e daquela palavra de afirmação, né? Daquelas 5 linguagens do amor daquele livro, que diz que você tem que dar incentivo, né? Tempo de qualidade. Então, eu tento levar essas 5 linguagens do amor com as crianças na parte da educação. Se precisar chegar de recuperação, eles ficam também. Ah, ficam, já ficaram, pegaram, tiveram que estudar e conseguiram. Mas foram poucas as vezes que os meus filhos ficaram em recuperação, tendo que estudar para poder passar. Em casa, perguntando em casa. Então, em casa, eu sempre deixei eles com autonomia para estudar. Posso abrir um parênteses aqui? Porque nós, mães trabalhadoras, professoras, não podemos ficar com consciência pesada, porque a gente trabalha muito, muitas das vezes a gente queria estar mais presente, mas eu estava lendo outro dia, e aí a gente vai se tranquilizando mais também, porque quando eles são pequenos, vamos dizer, eles dominam aquelas disciplinas ali, a gente conseguiria ensinar, né? No momento que estiver presente, né, a gente consegue.
Agora, chega um ponto que a gente não tem como ser professor de todas as disciplinas. Ser especialista em matemática, em física, em química. E aí, o que a gente precisa fazer? Estar presente. Né? Dando apoio, incentivando, estar ali, observando se estão cumprindo as tarefas, estão para a prova, tudo. Mas a gente não vai conseguir, nem se a gente tiver tempo, a gente não vai conseguir ensinar todas as disciplinas, não vai ter jeito. E o que fica realmente é esse acompanhamento aí. O amor. Então, agora eu queria saber de vocês, como é que vocês conseguem equilibrar os momentos de aprendizado e os momentos de lazer dentro de casa? O aprendizado ele é constante, né? Como a Rosane falou, eu tenho um rapazinho de 13 anos e ele ama cozinha. Então ele cozinha muito bem. Né? Ele é Leonardo, ele cozinha muito bem. Então, assim, ele está sempre nesse processo. A gente acha que o ambiente, como o Rosane falou antes, a casa, ela é todo um ambiente de aprendizado. Né? Acho que quando você, tanto na cozinha, em todos os espaços de uma casa, a criança ela vai aprendendo, né? Vai criando e concretizando o aprendizado. Então, como você me perguntou, Os momentos de lazer e o aprendizado. lazer. Eu fiquei até curioso. Será que esses momentos de aprendizado que a casa proporciona também podem ser chamados de momentos de lazer? Sim. Você aprende muito do lazer também. Sim, com certeza. Eu acho que o conforto de uma TV com um sofá gostoso, né? Podendo ver uma TV legal, bacana. Mas você ir trocando com seu filho, fazendo uma receita, né? Ou levando eles para você cuidar de uma plantinha na varanda, eu acho que isso também, né? E também é lazer, né? Acho que não deixa de ser lazer. Tá tudo muito ligado. Sim. Porque, na verdade, tem alguns tipos de aprendizagem, né? Tem aprendizagem de conceitos, de fatos, que a gente procura, acaba vinculando a aprendizagem escolar, e tem a aprendizagem de habilidades, né? Que seria o saber fazer as coisas, e a aprendizagem de atitudes, né? Também, que é gênero de valores e tudo, o ser da pessoa, né? Uma pessoa mais assim. Então, por exemplo, você está ensinando seu filho a andar de bicicleta, você está ensinando a habilidade dele, que ele tem que colocar na prática. Não adianta você falar assim, ó, você vai aprender a andar de bicicleta, você senta na bicicleta, aí você segura assim, você pedala, ele aprendeu? Não, ele não aprendeu. Tem coisa que a pessoa vai aprender explicando, o outro está te explicando, você está entendendo. Né? São fatos, são dados, né? Agora, receita. Ele pode ler a receita todo dia, aprendeu, decorou, sabe falar de frente para trás, de trás para frente, ok. Mas não sabe fazer o bolo, não sabe fazer o pudim, porque é um aprendizado prático, atitudinal, né? Ele tem que fazer. A bicicleta, ele vai ter que montar na bicicleta, ele já sabe do que ele tem que pedalar, mas ele vai cair até ele aprender. Então, essas questões, assim, principalmente prática, envolvem muito prazer, né? Contentamento, alegria, traz isso, né? essa vivência. Então, acaba tendo a ver com prazer, com lazer, convivência. E eu tenho em casa, né? Eu tenho as 3 idades. Eu tenho uma moça de quase 19 anos, um rapazinho de 13 e a minha pequenininha de 3 anos. E essa pequenininha de 3 anos, eu acho muito interessante o jogo simbólico que ela nesse momento de 3 anos, né? Tudo tem um simbolismo. Então, ela ontem preparou uma mesa de chá, né? No meio da sala. Então você imagina, a gente que é mãe de criancinha, né? A gente acaba deixando e a sala vira aquele espaço, sabe? Então ela colocou a mesa dela, ela preparou a mesa de chá dela e de ontem para hoje ela queria que a gente pegasse a xicrinha, que pegasse o biscoitinho e a gente tinha que fingir que tudo bem. E a gente fingia aquele jogo simbólico. Eu acho que isso é muito bacana também, né? Ter esse contato com a criança na sala, sentada, galinha de brinquedos, brincar junto. Que não deixa de ser um momento de aprendizado. Né? Isso aí ela está organizando o pensamento, né? Essa prática que a gente está fazendo, a conversa, até o escrever também, depois, futuramente, né? Ele também está organizando a fala. Né? Para falar tem que ter pensado, para fazer tem que ter pensado. Então passa pelo pensamento, passa pela aprendizagem. Sim. Você tocou num ponto que eu achei interessante. Você tem 3 faixas etárias de filhos diferentes. Uhum.
igual, assim, a percepção da casa, de cada filho, com relação ao aprendizado? Foi igual para cada um deles? Ou cada um viu essa fase de aprendizado de forma diferente dentro de casa? Cada um viu de uma forma diferente. A Laís, ela tinha a mãe muito pra ela, né? A primogênita, com espaço no quarto só dela, né? Então, assim, o quarto era só dela, então ela tinha tudo, mas ela começou a pedir irmão, né? E então, com 6 anos, ela conseguiu um irmão. E aí ela percebeu que a casa tinha que se moldar a eles dois. E até então, eu morava num apartamento que tinha 3 quartos. Então, eu consegui colocar o quarto dela e o quarto do irmão. E aí que mora a questão. Por quê? Veio a pequenininha agora. E aí, a pequenininha não tinha mais um quarto. Ela tinha que dormir com a irmã. E aí a irmã teve que se adaptar, porque as coisas não podiam ter. Hoje pode ter dentro do quarto delas duas. A Polly, que a minha filha mais velha tinha. Então, essa semana, então, foi uma coisa. Porque a pequena achou a bolsa de Polly, que eram umas bonequinhas desse tamanhozinho, e queria brincar. E aí a mais velha, não, ela vai engolir uma peça, então tem que tomar cuidado. Então. E assim, esse processo de aprendizado deles é muito interessante, porque a mais velha ela precisa de um espaço dela, porque o início do processo de estudo dela foi muito silencioso. O do meio, nem tanto, porque tinha irmã. Agora a pequenininha, ela veio para movimentar a casa, né? Então a mais velha está trabalhando agora de home office, ela tem que ter um espaço e a pequenininha está fazendo barulho. Então assim, é complicado, né? Você adaptar esses ambientes. Hoje em dia está sendo assim um desafio, né? Mas acredito que a gente vai conseguir vencer essas etapas e vamos conseguir aumentar essa casa. Vamos conseguir. Rosendo, rotina. Na escola, a gente tem ali uma rotina bem certinha. Tem hora de entrar, tem as aulas tal, tem hora de sair, beleza. Dentro de casa, vale a pena ter uma rotina rígida, assim, ou em casa a gente precisa ser totalmente flexível quanto a isso, uma aprendizagem? Então, a rotina é muito importante, né? Nem para algumas pessoas é mais fácil, para outras não é tão fácil. Por exemplo, quem tem TDAH não é fácil, não é fácil. O horário não é fácil, horário para acordar, para dormir. Nem sempre o horário que você tem disponível para estudar é o horário que você vai conseguir se concentrar, porque tem uma desregulação aí na dopamina, né? Então, tem hora que foca muito, tem hora que relaxa muito e desfoca, né? Tem todas essas questões. Eu estou dando esse exemplo, né? Mas dentro dos outros transtornos vão ter outras dificuldades. Mas, com certeza, a rotina é um desafio, né? Faz parte da disciplina e é muito importante para a aprendizagem. No decorrer do ano, praticamente todo, né? Só tirando as férias, é quando é mais necessário ainda, né? Vai ter que ter hora para acordar, para chegar na escola, também tem toda a sua rotina, precisa ter hora de almoçar, de fazer o dever de casa, estudar e a maior parte, né, das pessoas vão fazendo outros cursos, né, ou curso de inglês, ou atividade física, né? Isso tudo tem que estar organizado para a pessoa conseguir se desenvolver, fazer todas as atividades que ela precisa para se desenvolver e para a saúde dela, sem prejudicar, sem ter um excesso também, né? Hoje em dia as agendas estão super, ultra, mega lotadas, né? No dia antes você chegava uma data até de um aniversário, um evento, aí era o evento, né? Agora tem 3, 4 coisas naquele mesmo dia. Então, se a gente não tomar cuidado com a organização dessa rotina, também fica uma sobrecarga. Deixar as coisas principais, o que vai ser essencial para as necessidades daquela pessoa ali, daquela família, no caso, né? Trazendo para nossa casa. Mas é muito necessário, sim. Não existe uma receitinha, tá? A receitinha do bolo, né? Tem que seguir assim, assado. Existem famílias, né? E cada família é de um jeito, cada família tem uma estrutura diferente. Tem famílias que têm um horário muito bacana, tudo regradinho, todos os horários, todos os tempos preenchidos, e eu acho isso muito legal.
Mas numa casa com crianças com TDAH, que é o meu caso, a gente tem que ter prioridades. Eu acho que a questão aí é priorizar o que é importante. Então, não importa lá em casa se meu filho vai estudar no horário das 3 horas e ponto. Né? Ele estuda de manhã e à tarde ele tem que estudar às 3 horas. Tem família que dá certo? Tem família que dá certo, excelente. A única coisa que lá em casa, eu e meu marido, a gente coloca, estipula, é que às 10 todo mundo tem que estar na cama. Eu acho que é o mais importante, né? No processo de aprendizagem de uma criança, a criança ela precisa relaxar, ela precisa dormir cedo. Então lá em casa, a gente nunca, as crianças lá de casa nunca passaram das 10. Então até hoje, até o mais velho, quando dá 10 horas, todo mundo vai para a cama, todo mundo vai descansar, vai dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo. Então isso é muito importante. Então é priorizar. Quando você tem uma rotina muito rígida de horários, muitas das vezes você se frustra muito porque você não conseguiu seguir aquele tempo, e aí, ai, por que que... E aí você começa a criar uma expectativa muito ruim. Gera uma ansiedade que não faz bem para uma criança. Então, como ela falou, as agendas estão lotadíssimas. Quando você pega uma agenda de uma criança, ela não tem um tempo que a gente chama de tempo ocioso, que esse tempo é importante. É muito importante para o processo de aprendizagem, né? Então, ela não tem esse tempo. Então, dentro desse processo educacional, dentro da casa, cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeito, mas que é importante ter, sim, esse tempo para a criança criar, né? Tem que ter esse tempo ocioso, sim, porque é nesse tempo que a criança concretiza a aprendizagem. Então, é importante. E não existe receita de bolo. Acho que cada família tem um jeitinho, mas que tem que colocar as prioridades nos lugares certos, né? Você consegue perceber assim como o ambiente influencia no aprendizado? Tipo, que a educação não está boa, então isso tem que interferir no aprendizado, ou coisas do tipo. Você consegue perceber isso dentro de casa? Sim, sim. Quando você não tem uma iluminação bacana, você pode trazer prejuízo para essa criança na visão, né? Aqui a gente chama, tem um nome, eu não sei, que é aquela doença, aquela questão das vistas, quando a pessoa chama de vista cansada, tem um nome, presbiopia, não é isso? Acho que é presbiopia, não sei se estou falando a palavra correta, mas acontece muito da criança, do estudante, estar estudando com uma iluminação incorreta, e isso vem muito cedo, né? Porque isso costuma vir, eu, né, com uns 40 anos, quando eu pegava, já estava precisando usar o óculos. E isso vem lá depois dos 40, mas tem acontecido antes, né? Por conta de iluminação incorreta. Então a gente tem que ter esse cuidado com a iluminação, com a postura. Muitas crianças com desvio de coluna por conta de má postura, por conta de ambiente inadequado para o estudo. Você tem que fazer alguma adaptação em casa para corrigir alguma questão de ventilação, de iluminação? Bom, isso aí a gente realmente acho que já foi conversado com as minhas crianças, cada cuidado, sempre direitinho. Vamos lá, tem que ser na mesa, porque é importante para a sua coluna. Então a gente sempre vai orientando, né? E a gente teve. Eu gostaria de ter realmente, como eu falei para você, um espaço de estudo, um escritório melhor, uma sala, com toda a estrutura para as minhas crianças. No momento eu ainda não tenho. Mas que seria excelente, seria. Acho que todos aqueles que tenham condição, né, de ter um espaço, uma cadeira confortável, uma cadeira de qualidade, uma mesa bacana, um ambiente com uma iluminação legal, acho que isso é válido, isso é muito importante. Ar-condicionado, calor. Né? Mas hoje, o que você enxerga de deficiência hoje? Você olha assim, hoje faltaria melhorar aqui, melhorar ali. Lá em casa? Isso. Sim, lá em casa falta. O ambiente, o espaço, a iluminação, sim, tem. Realmente eu falo algumas coisas lá de estrutura. Nós temos a nossa mesa, eles estudam muito na mesa, a Laís também trabalha muito em mesa. Eu falto uma cadeira melhor, tá faltando. Então tem algumas coisinhas que a gente precisa acertar, né? Acho que sempre tem, mas você vai ficar. Você acha que a iluminação e a ventilação interferem no aprendizado? A pessoa está se sentindo à vontade, né, para estudar.
Você na sua casa, você vê alguns pontos de melhoria relacionados a isso? Então, lá em casa, o lugar mais claro que tem é na varanda, que é a iluminação natural. É na varanda, você tem uma mesa na varanda. Mas tem a questão também da temperatura. Então a pessoa no dia, dependendo do clima, tem que escolher, né? A varanda é um local legal para estudar quando não está muito frio, chovendo, ou está muito calor também, sol muito forte, ele fica muito quente. Mas tem a sala, que tem uma mesa também, e aí é um ambiente também confortável para ficar. Mas também assim, não tem na minha casa um escritório, um local assim, tem a sala e tem um local onde tem a mesa, um computador, tem até uma lumináriazinha que eu acho que ela faz a diferença ali para clarear mais. Mas são espaços diferentes, então se ela está na mesa, ela está na sala ou na varanda. Ou ela tem que ir para onde está o notebook, entendeu? Se tivesse tudo no mesmo lugar, porque assim, a pessoa está na sala. E aí ela lembrou que tem que imprimir um negócio. Nesse espaço que ela sai da sala até a mesa do computador, ela já se distraiu no meio, já brincou com a cachorrinha, aí no fim ela já voltou sem imprimir o negócio, porque já não lembra mais. Então, interfere totalmente. Se tiver tudo ali arrumadinho, a água, o caderno, a mesa, o computador, a iluminação boa, tá, ventilar tudo no mesmo lugar, é melhor. Porque a pessoa faz tudo que ela tem que fazer ali. Não, agora eu vou dar uma pausinha para respirar, aí sim. Mas tendo tudo no mesmo lugar é bem melhor. Uma cadeira confortabilíssima. Na época da pandemia eu lembrei, né? Eu até comprei uma cadeira mais tchan, porque a gente passava muito tempo sentado. Né? E aí a gente já começa a sentir uma dor na coluna e tal. Então, tendo uma cadeira de qualidade também ajuda bastante. Porque horas estudando, às vezes, sentado ali. É ideal que a cadeira se regule à proporção do seu corpo. Então você precisa ajustar a cadeira nas dimensões do seu corpo. Aí eu vou ter que fazer um curso contigo só sobre isso. O braço, o assento, os pés. Isso daí eu vou ter que fazer um curso. Realmente, né? Uma outra pessoa sentando na mesma cadeira já vai dar diferença, né? Agora uma curiosidade. Todo ruído te atrapalha, mas você fica com essa preocupação no aprendizado também da sua filha, tipo, tá barulho aqui, vou ter que ver um jeito de eliminar esse barulho porque vai atrapalhar o aprendizado dela. Você tem esse tipo de preocupação? Tem coisa que dá pra gente controlar, né? Agora o cachorro do vizinho, essas coisas não dá. A gente faz conforme é possível. Mas como toda pessoa não é igual, a minha filha é diferente de mim. Ela consegue e ajuda ela a ouvir música na hora que ela estuda. Porque para algumas pessoas é uma forma de se concentrar. Ela consegue estar ali com uma musiquinha, ajuda ela falou que ajuda. Agora tem umas técnicas, né, de ondas do mar, umas coisas assim que ajudam. Tem pessoas que ajudam a ter um barulho, entendeu? Então essas coisas a gente vai descobrindo. Ela colocou, funcionou. E aí a gente vai testando o que pode estar ajudando. A gente tem que se preocupar, né? Para vocês acham que ter uma vista bacana do exterior ajuda? Muito. Assim, se eu pudesse, estaria lá na beira da praia, estudando aquele barulhinho. Eu estudo, consigo me concentrar. Eu não. Agora, por exemplo, meu filho, ele não pode, ele tem que ter um espaço reservado. Né? Senão, o TDAH, ele vai olhar o pássaro que está passando, o barquinho que está navegando. Né? Então, ele já largou o que ele estava estudando. No meu caso, não, eu já consigo focar. Então, eu acho que é bem assim, é válido. Então, depende muito da pessoa. Não sei se você tem algum caso, mas, por exemplo, você já tentou implementar alguma coisa dentro de casa e depois percebeu assim que não deu certo. Por exemplo, coloquei uma bancada para o Léo estudar aqui perto da janela, mas eu percebi que distrai ele. Você tem algum exemplo assim? Sim, já várias vezes. Léo, ele gosta de estudar em cima do sofá. Então, assim, ele não é aquela criança que a gente coloca ele na mesa. Vamos lá, Léo, senta aqui, vai estudar. Daqui a pouco você olha, está o livro em cima do sofá, está o livro no chão, ele está em cima do tapete. E eu acho que isso é válido. Ele está aprendendo, ele está fazendo Está conseguindo se concentrar. Está conseguindo. Agora, lá em casa, acho que todos eles são assim. Eles não têm aquilo deles ficarem sentados somente na mesa. Não é uma questão da o Leonardo agora com rede, né?
ele gosta de ir para a rede, então ele vai para a rede, ele vai estudar na rede, ele vai ler na rede, e ele gosta disso. Então, assim, é importante, muito, mas eu tenho que permitir com que ele tenha autonomia no processo de aprendizagem dele. Então, ele realmente, quando olha, às vezes está lá tudo jogado no chão da sala, os livros estão lá, ele está lá estudando, e ele está do jeitinho dele, né? Porque assim, é na parte de escrita que eu penso mais na mesa, para escrever. Mas a gente vê, né, o filho se deixou ele na mesa, daqui a pouco ele não está mais. Como eu citei o caso do quarto, né? Aí dali já pula para a cama, tá estudando na cama, mas daqui a pouco já está dormindo. Então a gente procura criar ali uma rotina, uma disciplina ali, um local para evitar essas outras coisas. Mas para ler, a gente facilita mais, né? Ler no sofá, ler na cama. Eu lembro de como eu lembro de dormir, gente, lê na cama, daqui a pouco vai estar dormindo. E a coluna, né? A coluna está ficando tortinha ali, mas o ideal, né? Nem sempre é o possível. Se você pudesse criar assim, um ambiente perfeito para estudar dentro de casa, como que seria esse ambiente? Seria esse ambiente ali que eu escolhi. Tudo ali no mesmo lugarzinho, né? Mas tem também outra questão, porque isso a gente precisa trocar, né? Se a gente precisa trocar, trazendo essa questão do sofá na rede, também a gente tem que pensar no lado prazeroso, né? Porque se a pessoa, de repente, naquele momento, eu sempre vejo escrever mais confortável na mesa, né? Mas se ela está fazendo uma outra atividade que não dependa da mesa e ela se sente melhor na rede, ela se sente melhor no jardim, por que não, né? Ela pode estar indo para lá. Então, esse local adequado é relativo, né? Depende do que a pessoa está fazendo, estudando, de que forma, que aí pode ser aquele projeto que você fez lá para a varanda, né? Que aí já tem um ambiente lá que vai agradar a pessoa que está estudando ali também, não precisa ser na mesa da cadeira. Se pudesse ter um ambiente assim perfeito para estudar de casa, como seria Eu ele? ia amar a biblioteca, eu ia amar a estante de livros. Ai, é o meu sonho ter a biblioteca, a estante de livros, lá e fica lá, né? A gente tem conversado lá, e meu esposo aprender, a gente tem conversado bastante, porque voltamos para a casa do outro e nós precisamos ampliar essa casa. Então, a gente está cheio de ideias, né, pensando, e realmente preciso de um espaço, um escritório, onde essas crianças possam sentar para estudar, com uma mesa legal, com um ambiente legal, essa estante de livros que eu amo, né, lá eu também. Então eu imagino um lugar desse, com a minha vista lá para a Serra de Macaé. É isso. Eu acho que é bem desse lugar dos sonhos, né? Aquela vista bonita, mas ao mesmo tempo quando o Leonardo vier, eu vou lá e fecho a persiana. Ele precisa se concentrar, então eu preciso de um ambiente desse, eu gostaria muito. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está querendo que a casa seja um ambiente em que os filhos possam ser educados através dela, que conselho você daria? Eu acho que o conselho é acolher. Eu acho que o conselho é observar o seu filho, ver a necessidade. Se você tem condições de ter uma sala de estudo, seria muito bom. Que tiver uma sala com todo, como o Zé falou, né? O computador, a impressora, as mídias, né? Para poder pesquisar. Eu acho que seria muito bom. Agora, se você não tem condições, eu acho que esse ambiente tem que ser acolhedor, né? Observar se seu filho consegue, com uma música tocando, estudar, ok, deixa tocar a música, deixa ele estudar. Agora, se não, aquilo atrapalha, ao invés de ele estar estudando, ele está cantando a música, está pensando na música, e vai lá, gira lá. Acho que o importante é você observar, e receitinha de bolo não existe, né? Tem vários pedagogos aí que não chegam para você e falam assim, tem que ter um ambiente acadêmico dentro dessa casa. Esse ambiente precisa ser assim. Mas eu acho que quando você tem um ambiente acolhedor, uma família saudável, né? Acho que o desenvolvimento dessa criança vai ser satisfatório. Qual conselho você tem, Rosane, para dar para quem está pensando? Tem que ter uma casa que eduque. Concordo com tudo que a Vanessa falou. Realmente é uma questão que
básica também que interfere na estrutura da família, né? Problema, né? Então, sendo a família estruturada, né? Bons relacionamentos, já vai estar colaborando muito. Esse conhecimento do filho, das pessoas da casa, cada atendendo a necessidade específica de cada um é de um jeito, é um ponto muito importante também. Senão você quer ajudar, mas não sabe o que fazer. E dentro desse quer ajudar e não sabe o que fazer, tanto pedagogicamente quanto em estrutura da casa, eu acho muito importante também, além da pessoa pesquisar, consultar especialistas, né? Porque o tempo até que você estaria pesquisando sozinho, você conversa com uma pessoa que entende para te ajudar. No caso pedagógico, muitas das vezes, vai precisar de ajuda de um psicopedagogo, de um professor particular, dentro da parte da casa, a pessoa, de repente, começaria, estaria procurando uma pessoa que entende do o que vai deixar a casa da pessoa mais ventilada, o que vai deixar a casa mais iluminada, essas questões do espaço físico também, eu vejo assim, nada melhor do que procurar uma pessoa que entenda daquilo para estar te orientando, te ajudando. Às vezes é uma coisa simples, mas a pessoa ainda não pensou naquilo, né? E conversar com pessoas assim, meio que faria melhor para estar colaborando para a aprendizagem. Tem mais sucesso. Sim, e assim, que eu acho que na primeira infância, né, poder estudar um pouquinho sobre Montessori é muito interessante. Essa questão de você trazer, como eu falei lá no início, trazer para a criança o espaço para que ela possa pegar, para que ela possa construir, para que ela possa mexer e estar tudo muito no visual dela, no contato dela. Eu acho que é muito interessante. Eu acho que é isso. Acho que na primeira infância, se alguém puder usar o ambiente montessoriano, acho que é muito válido. Quero agradecer, Vanessa. Obrigada, André. Agradecer você. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo Entre Tijolos.